Olá, seja bem-vindo ao Oxumaré Podcast. Neste podcast, iremos tratar da performance e desenvoltura do corpo LGBTQIA+, dentro dos terreiros de matriz africana na Bacia do Rio Corrente, por meio de discussões propiciadas por membros da comunidade e praticantes dessas religiões. Lembramos que este é um espaço de diálogo e de compartilhamento de experiências. Então coloque o seu fone de ouvido e se prepare para navegar em um universo onde reinam o respeito e a subjetividade de cada entrevistado. Axé! Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Esse é o podcast Oxumaré, um podcast para a gente discutir sobre corpo, sobre projeção corporal, sobre performances e sobre as vivências das pessoas LGBTQIA+, dentro dos espaços dos terreiros de matriz africana da Bacia do Rio Corrente. Hoje temos mais um episódio, mais uma convidada especial. No bate-papo de hoje a gente conversa com Carol, ela que é estudante de artes visuais pela UFOB, mulher, bissexual, preta e candomblessista. Carol, seja bem-vinda ao nosso programa, ao nosso projeto, esse projeto que é feito com muito carinho e com muita dedicação. Agora eu passo a palavra para você, para que você se apresente e fale sobre você, um pouco sobre você. Seja bem-vinda. Obrigada. Primeiro agradecer o convite, a oportunidade de estar compartilhando um pouquinho dos saberes que a gente acumula no decorrer da vida e dizer que eu estou muito grata por estar aqui. Bom, eu sou Carol Araújo, natural de Santana. Hoje eu me enxergo como mulher, bissexual, candomblessista, negra, ativista e artista das artes corporais. Quando eu falo artes corporais é teatro, dança e performance. E hoje estou para contar um pouquinho da minha vivência sobre as religiões de matrizes africanas, que aí a gente vai falar um pouquinho sobre a Umbanda e o Candomblé. Ambas são de origem de matrizes africanas, porém têm princípios diferentes. Certo. Carol, eu acho que para a gente começar, talvez seja importante você falar sobre, ao mesmo tempo que essa trajetória sua dentro desses espaços, também correlacionar esse lance de como esses caminhos se encontram, né? Porque você falou, se apresentou como um artista, como praticante da religião. Como é que essas coisas elas se cruzam? Como é que essas coisas elas conversam na sua vida? Então, dando uma pincelada lá no iniciozinho de quando eu me vi dentro da religião, eu era ainda muito pequena, estava lá por causa que a minha família é de lá, e eu cresci já nesse mundo, né? Cresci, a minha vivência toda foi ir pra terreiro, toda semana, todo fim de semana, tá lá. E depois disso foi que eu fui adentrar a outros caminhos, que é o caminho das artes. Ainda pequena, só que aí, depois de muito tempo, eu comecei a perceber que aquele lugar ali era onde eu me sentia confortável. Digamos que eu consegui definir a minha identidade, mesmo que muito nova. Eu consegui definir que aquele lugar ali era onde eu estava confortável por causa das minhas referências. Quais eram minhas referências naquela época? Com 12, 13 anos, que foi quando eu fui para o Candomblé. Era a referência de ser uma mulher que não era lida socialmente como branca, e por eu ter o cabelo ainda alisado, ninguém também dizia que era preta, era morena, entendeu? Então eu me via muito confortável naquele espaço porque eu via pessoas iguais a mim, eu me sentia à vontade para conversar com outras pessoas sobre outros assuntos, enxergava muito. No Candomblé tem um negócio de abrir, de acolher todo mundo, que eu acho que é diferente de algumas religiões, né? O Candomblé tem aquele negócio de abraçar, de colher e não pedir nada em troca, somente a fé e a devoção. Então, nesse espaço, eu comecei a enxergar homens, mulheres, mulheres lésbicas, homens gays. Comecei a enxergar muita gente que era transexual porque não conseguia estar frequentando um espaço religioso, por exemplo, uma igreja. Então, o Candomblé vai lá e acolhe essas pessoas. Então, comecei a me sentir confortável nesse espaço desde então. Inclusive, no outro episódio que a gente discutiu, o Marcos ele falou sobre esse ponto, sobre como essa descoberta sexual dele, junto com a entrada no candomblé, isso tornou a vida dele um pouco menos complicada. Não, né? Que o fato do vida no LGBT nunca é fácil, mas assim, tornou o processo dele um pouco menos complicado do que talvez se ele tivesse em outros espaços
praticando a fé em outros espaços, né? Esse lance, como você já colocou, também foi com você dessa forma de tornar esses processos de descobertas um pouco mais, eu não diria mais fácil, porque nunca é fácil, né? Mas menos complicado do que outros espaços, por exemplo? Eu acredito que sim, porque como eu falei, minha família é toda de religião, do candomblé. Então, pelo fato de ser do candomblé, digamos que tem o privilégio de entender algumas questões sociais que outras famílias não têm, por ter uma visão um pouco arcaica. Então, eu acho que eu tive um pouquinho mais de facilidade de ter essa abertura. Pensando na composição do espaço, depois disso tudo, veio no meu entendimento, eu não escolhi, sabe, aquele espaço que me escolheu. Porque eu poderia estar ali, poderia não me sentir bem. Mas quando eu me sinto bem, quando eu me sinto parte daquele todo, eu já fui escolhida e eu só estava tentando entender o porquê que eu fui escolhida. Porque a gente não escolhe o orixá é que escolhe a gente. Sim. Então, se eu fui escolhida, eu queria estar ali e eu fui levando, né? E aí foi aonde que, aí depois disso, surgiu várias e outras descobertas. Na verdade, é um momento meio confuso, né, da gente falar sobre sexualidade, independentemente de religião, mas Exatamente. Com certeza a religião, ela acolhe, ela abriga, entendeu? E fala assim, ó, eu tô aqui, você é meu filho, e a gente vai te acolher da forma que você é. Não importa, você não precisa mudar. Só isso. Até porque a entidade em si, os guias, eles não estão preocupados se você é homem, se você é mulher, eles querem trabalhar, né? Sim, inclusive uma denominação que a gente usa no candomblé para tratar do corpo que recebe a entidade é meu cavalo, por exemplo. Isso. A gente usa meu cavalo. Quando a gente O usa aparelho também, o né? aparelho, que é uma coisa que não tá, digamos que distinguindo o gênero. Entendeu? Por exemplo, tem mulheres que têm de frente seu ori, um orixá masculino. Ori, pra quem não sabe, é a cabeça, né? É a cabeça. No candomblé é a parte mais sagrada do corpo da pessoa, é o seu ori. Então, tem homens que têm o seu ori à frente, uma orixá feminina. Então, é tudo mesclado. Na parte de esquerda, que é quando a gente fala de Exus e pombagiras, todo mundo tem um Exu e uma pombagira. Não é porque você é homem, que você se vê como homem, seja hétero ou gay, que você vai ter só um Exu. Não, você também vai ter uma entidade feminina. Então essa composição ela é sempre balanceada. E que talvez essas manifestações elas não vão causar transformações nem modificar ninguém, né? Porque se você desenvolve um desejo por alguém, com certeza não é nada relacionado à espiritualidade. Sim. Provavelmente é algo relacionado à sua sexualidade mesmo, que não tem muito a ver com o processo de espiritualidade. Exatamente. E falando ainda em espaço e identidade, dessas pessoas que compõem o espaço que é um terreiro de candomblé, você vai encontrar uma diversidade, né? Exato. Vai ter gente preta, gente branca, vai ter homem hétero, cis, gay, vai ter diversas pessoas. Que é esse um dos motivos que levou a gente a buscar essa investigação nesses espaços, né? É esse espaço de pluralidade que muito tem a oferecer e pouco espaço tem para se discutir esse tipo de conversa, né? E o candomblé é uma das únicas religiões que é passada pela oralidade. Não tem um livro para você seguir regras, não tem a oralidade. Sim. Então, assim, tem a hierarquia, que é como todo princípio, toda comunidade existe uma hierarquia. Lá também tem. A gente tem que obedecer uma pessoa que tem um cargo superior da gente, porque isso é o que mantém ainda as bases da religião. Com certeza que um terreiro de candomblé da década de 1960 é diferente de um atual, de um contemporâneo. Muitas coisas já se mudaram, só que o que não se perde é a essência. Inclusive, cada terreiro vai ter sua singularidade. Inclusive, eu falo assim, eu vou usar o quilombo como exemplo, porque é o meu objeto de estudo agora. Cada quilombo tem um princípio, mas cada comunidade quilombola tem suas singularidades e suas especificidades. No terreiro, acontece da mesma coisa. Por exemplo, a minha casa de candomblé pode aceitar uma coisa que a outra casa não aceita. Vou tocar num assunto que tem algumas casas de candomblé que ainda, digamos que, evita por questões de princípios. Quando a gente fala de princípios, a gente vai também estar falando de uma coisa um pouco arcaica, de um pensamento um pouco limitado. Tem casa de candomblé que não aceita o babalorixá. O babalorixá é o homem a usar uma saia, entendeu? Só a Ialorixá, que é a mulher.
se eu não estiver me enganada, mas vai ter outra casa que vai também, que vai estar super normal com essas questões, porque hoje em dia a gente não tá mais tendo essa questão de, você é homem, você vai ter que usar roupa de homem, você é mulher, você vai ter que usar roupa de mulher. Não, a gente tem uma mistura, inclusive que é diferente um pouquinho sobre vestimentas. O candomblé também tem uma diferença da Umbanda. Sim. Umbanda, às vezes, você se fecha a uma cor, a um formato de roupa. No candomblé, não. Você tapou seu ori, você colocou um pano de costa, você tapou as tuas pernas, que são princípios para a religião, você tá vestido, entendeu? O corpo, quando eu falo, é o corpo, é a célula que importa ali. Claro que tem, um respeito tem, mas a essência é aquele corpo que tá ali entregue no momento. Porque essas simbologias, elas estão colocadas à mutação, né? Porque a gente tem, ao mesmo tempo, a colocação de como essas mudanças, elas ocorrem ao longo do tempo. Tanto no sentido de onde sai de lá da África até o Brasil, a gente passa por vários processos, Sim. né? E também como a contemporaneidade, ela vai, de fato, modificando as coisas também, né? Então, a gente tem, de fato, muita pluralidade aí para discutir. E iconograficamente, que o que a gente vê em imagens, você vai ver o orixá vestindo saia, que é muito, 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 muito normal, entendeu? E aí faz parte daquela vestimenta. Não tem a ver sobre a sexualidade do orixá, que a gente sabe que é um orixá do sexo masculino, mas só que ele tá tratado naquela iconografia com uma saia, entendeu? Então aí a gente já parte de um princípio que na fala é uma coisa, mas que é uma imagem, que também é um princípio antigo, é outra, né? Muitas casas de terreiro entram nesse impasse. E aí eu às vezes eu fico me perguntando, porque às vezes é mais uma imposição pessoal da dirigência ou das próprias pessoas do que de fato a religião, né? Porque aí a gente precisa abrir, sei lá, uma discussão à parte, assim, para pensar essas coisas, porque no fundamento mesmo a gente tem uma liberdade muito grande para tratar dessas coisas, né? Inclusive correlacionada à roupa, por exemplo, a gente hoje tem uma discussão bem mais ampla sobre gênero e sobre roupa de quê? Roupa de homem, roupa de mulher, e a gente vê essas representações religiosas passarem por essas discussões há muito mais tempo de forma totalmente natural, né? E a gente está se abrindo para isso agora. E falando sobre como são tratados, a gente vê assim que, por exemplo, todo orixá, ele vai ter, por exemplo, tratado na história, que é o orixá da terra, o orixá da água, o orixá do fogo, o orixá da guerra. E a gente pode fazer uma correlação que todas as orixás, apesar que elas podem estar ali também serem representadas por atos, elas são representadas por, digamos que, por sentimentos, por coisas abstratas. Vamos colocar um exemplo, Oxum. Oxum é uma deusa da água. Sim. A água é um elemento da natureza. Yansan é a deusa do trovão, dos raios e trovões. São elementos da natureza. Nanã é do pântano, da lama. São elementos da natureza. Aí agora a gente já vai tratar os orixás masculinos. É o que? Oxóssi. Por mais que ele tá ali na mata, que também é elemento da natureza, ele vai ser tratado também como o orixá da caça. Caça é um verbo, entendeu? É uma coisa mais grotesca. Aí vem Xangô. Xangô é o deus do trovão. Da justiça. Da justiça. Que justiça é uma coisa abstrata, não existe ninguém pega justiça. Mas ele vai ser o quê? Tratado como um orixá forte e bruto. O orixá das montanhas. Uma coisa da rocha, uma coisa mais brusca. Vem Ogum. Ogum também é da justiça, é da guerra. Então já vem assim um verbo guerrilhar, uma coisa bem mais forte. Então assim, a gente já vê que aí já começa a ter um certo diferenciamento de como que os femininos e os masculinos são vistos. Entendeu? Porque por mais que, por exemplo, Yansan é um orixá de energia muito forte, dos raios e trovão, ela lida com uma coisa como o vento, né? A dança dela é um fluidez, vento, uma fluidez, é uma coisa mais leve. Então a gente precisa também enxergar a potencialidade das orixás femininas também dentro do candomblé. Exatamente. Porque tem.
Porque tem. Aí a gente também já vai enxergar, já vai também quebrando uma visão um pouco arcaica, né? De achar que mulher tudo é mais fluido, que é tudo só delicadeza, que é só amor, paixão. Não, mulher também vai à guerra, mulher também briga, entendeu? Inclusive, possa ser que não seja uma briga tão a ferro e fogo, por exemplo, como Ogum. Mas Oxum, ela comandou o seu reino, entendeu? Ela guerrilhou da forma dela, mas ela também foi pra guerra. E é tida como uma orixá, a mais política das orixás, né? Sim. Porque ela, acho que eu diria que a maior arma de Oxum é a palavra, pelo fato dela argumentar e dela ser uma pessoa política mesmo, né? De se articular para fazer essa movimentação. Sim, e ganhar as coisas de outra forma. E a gente vai perceber que o Oxum, ela é tão... Eu fiquei arrepiada de falar de Oxum. Ela é tão danada. Ela é tão danada que ela não precisa esbravejar para ela ganhar uma guerra. Sim. É tido na história que o pessoal da guerra, os inimigos dela, foram pro castelo dela. Ela só mandou fazer uma comida, ela serviu um banquete para eles. Eles vieram faminto e doido para guerrilhar. Quando chegou lá, o que o Oxum fez? Pegou, acolheu, botou eles numa mesa farta e eles todos morreram envenenados. Ela não precisou levantar um braço para acabar com o exército. Então, assim, ela é muito melindrosa, é a orixá da feitiçaria. Sim. Apesar dela ser tratada um pouquinho de uma forma romantizada, que é só das águas, do amor, da fertilidade, ela também é danada, ela também tem esse lado ali. Ela tem esse lado ali porque a gente fala assim, o lado negativo do orixá, mas não é no lance de ser bom ou ser ruim, é o lado da energia, dessa densidade de energia, né? Sim. Porque todos nós temos o lado positivo e o nosso lado negativo, e não é diferente com o orixá, que já passou pelo lance de serem humanos e a questão é que eles evoluíram, a gente não. Eu acho muito interessante, assim, a projeção que a mulher tem dentro dessas religiões, né, de matrizes africanas, porque não é uma colocação de subserviência, elas têm, tipo, é palco mesmo, a gente não tem elas dividir, tem um lance de dividir e de ver igualmente, mas tem um lance também que a mulher, ela é vista como um lugar, não é de superioridade, mas que é um lugar só dela, né, que ela não tem essa divisão de que, ao mesmo tempo que a gente tem divisões de tarefas, realmente, mas que, assim, é um olhar muito especial pra mulher dentro dessa religião, inclusive, né? A maioria dos terreiros tem aí a Lorixá, entendeu? Que é a mulher que tá ali no comando do terreiro todo. Pois, bem pouco, assim, tem os Ialorixás, né? Mas a Ialorixá, ela tem um papel muito forte nas religiões de matriz africana. Quase todos os terreiros são dominados por mulheres. Sim. Então, isso também mostra muito que... E também porque é um negócio de responsabilidade também, exato, né? A mulher, eu creio que ela tem uma responsabilidade maior de liderar, entendeu? Então, precisa ter essa liderança para comandar os seus filhos de santo, né? Que a gente já tem uma questão bem arcaica sobre a mãe e ter seus filhos. Então, ela vai abraçar isso de uma forma bem positiva. E ressignifica esse lance da maternidade, né? Sim. De tirar esse olhar fraterno e bonito e só ficar nisso e sair para além desse espaço, né? Que é a mulher que comanda, a mulher que é política, a mulher que toma as rédeas de uma casa e consegue acolher filhos dela e filhos de outras pessoas, mas que naquele espaço é filhos dela, né? Eu acho bastante interessante essa visão. E também derruba um tabu de que filho só sai da mãe, né? Exatamente. Pode ser que essas mulheres talvez nunca tenham tido filhos, de fato. Sim, e saiba cuidar dos seus filhos como ninguém. Exatamente. Aí a gente vai falar sobre questões de maternidade, sobre questão de instinto materno, que é uma coisa que não nasce com a gente, que a gente consegue construir, se quiser, no decorrer da nossa existência. E uma coisinha também que eu tava até pensando, meu Deus, eu preciso falar isso, assim, sabe? É uma coisa que é muito, 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 muito mais forte que eu, sobre as relações de poder no candomblé, entendeu? Tem a mãe de santo, tem a mãe pequena, tem a Eked, tem o Ogã, entendeu? Então cada um vai estar tendo as tarefas destinadas para cuidar daquele espaço, entendeu? É igual no Quilombo. O Quilombo é um exemplo de comunidade que a gente não consegue ter, entendeu? O Quilombo tinha tarefa para todo mundo, era um líder respeitando o outro, e então assim, era um modelo de sociedade utópica que nunca vai acontecer. Existia no Quilombo e existe até hoje. No candomblé é a mesma coisa, cada um tem a sua tarefa. Então, por exemplo, eu por um determinado tempo, eu fui Eked. O que uma Eked faz no terreiro? Ela cuida, entendeu? Chegou uma entidade, ela vai lá, acolhe, ela veste, ela serve, ela conversa, ela dialoga, mas ela tá ali sempre servindo, ela limpa espaço, ela faz isso e aquilo, é uma pessoa que ela vai se dedicar totalmente àquele espaço, entendeu? Ela não incorpora, porque ela precisa estar ali. Então, você nunca teve experiência de incorporação? Então, peraí. E aí, eu peguei esse cargo
cargo, ainda um pouco nova, e eu não sabia ainda como que era, sabe? Mas, assim, foi muito gratificante pra mim, porque eu consegui, por exemplo, a saber como é que funciona um ebó, porque eu tava ali ajudando, eu sei como é que faz um despacho, então isso tudo foi somando pra minha vida enquanto candomblessista. Logo depois eu vi que aquilo não tava sendo pra mim, porque, como eu falei pra você, o santo escolhe a gente, né? Então meu santo tava pedindo pra me desenvolver. Então ele tava falando assim, Carol, seu lugar não é esse, bora caçar outro lugar? Entendeu? Foi aí onde eu fui, comecei a passar mal, eu entendi os sinais e falei, bom, eu não posso mais tá num lugar que não me cabe. Vai caber pra alguém, óbvio, mas esse aqui não é o meu. E aí eu consegui entender isso e fui trabalhar, e fui desenvolver esse processo de incorporação que é muito difícil, muito mesmo, assim. É um negócio que às vezes você acha que você não vai conseguir e você se trava, mas você nem tá sabendo que você está se travando. Eu tive dificuldade porque eu não deixava, não conseguia me liberar para aquela experiência, entendeu? E quase sempre eu desmaiava, porque a energia era tão forte que eu não conseguia me sustentar, porque eu já tava com aquele negócio na defensiva, eu não vou. Então eu nunca conseguia sustentar, entendeu? Era só um negócio ali, e aí foi que eu fui desenvolvendo aos poucos, bem pouquinho mesmo. Eu vi outras meninas, assim, na minha idade, que minha família todinha era de lá, né? Aí eu via minhas primas já tudo incorporando, aí eu ficava falando, pensando, meu Deus do céu, por que não acontece comigo? Só que aí eu fui entender que meu processo é outro. Isso, é isso que eu ia falar, relacionado ao processo de desenvolvimento mesmo, né? Acho que ele é muito individual e subjetivo de cada um, né? Como você falou sobre entidades, você, então, já trabalha com entidades dentro do terreiro? Sim, só que assim, é um trabalho que atualmente eu não faço pelo fato de eu estar afastada do meu terreiro, né? Que é em outra cidade, e aí eu não tô... Qual terreiro você faz parte? Lá, o de Santana, do meu primo, do Dindim. Que antes não era dele, mas que eu também já fiz parte da mãe de santo dele, entendeu? Quando ele ainda era filho de santo e não pai de santo. Aí depois que ele se tornou filho de santo, eu passei a frequentar, só que aí eu tive que mudar pra cá, acabou que eu me distanciei, né? Só que assim, já trabalhava, já servia, já ajudava, já estava ali e já estava também em preparação. Inclusive, recentemente eu fui em um espaço não querendo denominar, mas um espaço de espiritualidade, em que tinha pessoas incorporadas e a entidade só falou bem assim, eu sei que você tá procurando se desenvolver, mas aqui você não vai conseguir. Mas você tá travando a tua vida por causa disso, porque digamos que eu interrompi um processo. Sim. Entendeu? Mesmo que não foi da minha vontade, mas foi interrompido. E isso é que às vezes muita coisa acontece na vida da gente, a gente não entende o porquê. Porque terreiro não é brincadeira, ninguém pode ficar ali só por passagem. Realmente. Entendeu? Quando você entra, quando você começa a trabalhar com entidade, quando você vê que aquilo lhe pertence, você não pode simplesmente sair dali e ignorar tudo ali. Entendeu? Aquilo vai te acompanhar pro resto da vida. Entendeu? E vai acontecendo algumas coisas na vida da gente que a gente vai tentar entender que por que tá acontecendo isso? Mas pode ser que é seu santo pedindo uma vela, pedindo uma comida, pedindo obrigação, e você tá se negando a isso. Então, assim, é muito complicado você entrar numa religião que vai mexer com ancestralidade, com vidas, e depois simplesmente sair e abandonar, entendeu? Carol, a gente já iniciou um pouco antes a fala sobre o lance de como cada orixá ele projeta no corpo, ele traz para o seu corpo uma especificidade que é dele, né? Isso, como você já falou, buscando referências em onde são os campos de atuações desses orixás. Você tem uma ligação com o campo da dança, né? E eu acho que a dança ela é uma potência muito grande dentro desses espaços. Como é que você faz, qual é a sua visão e como você se coloca ou como você já trabalhou dentro desses espaços? Como é que é essa relação de trabalhar, de como é trabalhado o corpo e a dança e essas manifestações através do corpo, assim? Então, cada corpo tem suas habilidades e limitações, né? E cada orixá vai também estar respeitando isso. Cada orixá tem a tua forma de dançar. Então, assim, ele vai se manifestar e vai fazer a sua dança, vai fazer a tua performance, porque o orixá ele performa. Quando ele incorpora, ele performa de acordo com o que o seu corpo vai ser possível trabalhar, entendeu? Então ele tem essa capacidade de fazer isso. E em questão da dança, aí eu vou e cito as questões da arte afro-brasileira, que é uma coisa que é bem negligenciada aqui no Brasil, né?
No candomblé você vai ver música, você vai ver dança, você vai ver ritmo, você vai ver vestimenta, ou seja, vai ter É tipo um show completo, né? Você para pra olhar, parece que é um show acontecendo nos seus olhos. É um assim. show que envolve tudo, 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 tudo. Artes visuais, artes corporais, artes vocais, porque eles cantam, entendeu? Então, assim, é uma potência cultural tão forte que você encontra ali, que aí você fica pensando, caramba, por que que isso não se expande para outros lugares? Entende? Por exemplo, a gente vai ver algumas culturas que tem uma visão ampla, é o samba. Mas o samba veio de onde? Lá do candomblé. Sim. Entendeu? Aquelas alegorias todas do carnaval veio do candomblé. Então, assim, hoje em dia é que as pessoas estão tendo consciência de que orixá existe, entendeu? E, assim, um ponto que é muito importante é que orixá, ele não fala português, ele só fala iorubá. Sim. Então, ele vai ficar em silêncio o tempo todo. O que, quando ele quiser alguma coisa, ele vai ter que gesticular, vai haver uma comunicação além da fala, entendeu? Então, isso a gente tem que estar entendendo, né? Que aquele corpo, o que aquele corpo quer comunicar pra mim? Como é que ele tá dançando? Ele tá precisando de alguma coisa? Ele tá impossibilitado? Então a gente tem que estar também atenta às manifestações que ele tá fazendo naquele espaço. Se ele quiser dizer alguma coisa, como eu aqui tô conversando com você, ele vai mandar o teu mensageiro, que geralmente é o Herê ou o Exu. Que Exu, ele tem esse papel de passar mensagem, né? Uhum. Mas o orixá, ele mesmo, o seu corpo, ele se comporta naquele espaço de uma forma extremamente respeitosa, entendeu? Então, assim, quando ele se faz presente, tem todo um processo de respeito, todo mundo tem que, digamos que, entre aspas, bater cabeça, saudar aquele orixá, saudar aquela presença, porque é a potência máxima do candomblé. Então a gente tem que ter gratidão por ter aquilo naquele espaço, por estar tendo a oportunidade de dividir espaço com uma entidade que é tão importante, né? Que tem um valor assim, um histórico, uma ancestralidade de tanta relevância dentro da religião. E para incorporar também, tem uma preparação corporal, para incorporar o orixá, tem uma preparação corporal muito difícil, entendeu? Tem que passar pelo roncó, tem que fazer resguardo, não é só chegar a incorporar. Uhum. Aí depois é que vai conseguir, você vai ter um domínio, você vai ter força suficiente para você segurar um orixá, entendeu? Antes não, você vai poder o quê? Incorporar uma pombagira, um caboclo, um boiadeiro, mas orixá não. O orixá exige obrigação, exige respeito, exige batismo, que a gente chama como se fosse um batismo. Então exige uma preparação muito intensa do seu corpo para receber aquela energia. Eu acho muito interessante. Eu tava outro dia no terreiro. Eu já tinha presenciado várias rodas assim, mas foi um dia que tava sendo cantado para algumas linhas da Umbanda, né? E eu achei interessante quando cantou para o Molu, o Baluayê, e aí todo mundo se curvou. Fez a curvatura do corpo como símbolo de respeito a ele, né? E todos os cantos que a gente... Todos os pontos que a gente cantou curvado, com dor nas costas, morrendo ali. Mas assim, porque a gente tem essa projeção, né? E eu acho que engraçado não, acho interessante o fato desse respeito e da gente trazer pra gente um pouco do que é essa representação dentro do terreiro, né? De cada orixá, de cada entidade trazer em si um pouco dessas características. Assim, quais as características mais ressaltantes, assim, que você possa falar brevemente sobre o que você conhece sobre o que é um orixá e como ele se porta, assim? Tá, então, vou começar por Omolu, que você já citou, né? Omolu, ele é tido como um orixá velho, por isso da curvatura, entendeu? Um orixá velho que ele tá ali pela morte, pelas doenças, entendeu? Ele é um pouco mais nessa linha. Senhor da Calunga, né? Sim, de estar curando, de estar remediando. Não sei se você já viu, mas também tem um banho de pipoca, que é sempre para o Omolu. Então é um processo de cura, tanto externo quanto interno, né? Então ele é mais esse orixá, um orixá velho, que se porta como um velho também, e tem toda essa preparação corporal. Agora sim, imagine o corpo desse filho de santo que recebe esse orixá. A gente imagina, né, a exaustão, não só física, mas também espiritual, né, de receber uma energia tão pesada. Então, assim, aí a gente vem Oxóssi, que é o orixá da caça, ele é muito habilidoso,
que ele tem um porte mais, assim, retratado iconograficamente, uma pessoa, assim, mais magra, que é ágil, que sobe, desce e faz tudo, entendeu? E já vem Ogum, que é um orixá mais sério, mais rígido, seu porte corporal, digamos que é mais imponente, né? Sempre pronto para guerrilhar. Inclusive nas danças de Ogum, ele demonstra muito isso, que ele tá pronto, tá prontidão, ele faz um giro de 360, entendeu? Pra acabar com os inimigos. Então, assim, ele tem essa missão. O corpo desse orixá se porta dessa forma. Aí a gente vem com o corpo de Xangô, que é um orixá da justiça, que também, além de só ser oponente, é tido que os filhos de Xangô são muito fortes até fisicamente, assim, falando. E aí ele vem com aquele porte de homem sério, sempre com os braços fechados, com a mão fechada, com o punho fechado, pronto para atacar. Que ele também é rude, né? Não é à toa que ele é tido representando como os trovões e a rocha. Então isso também se faz no seu porte físico, essa questão. Aí a gente vai ver o que? As orixás femininas. Tem Yansan, seu porte corporal é de uma borboleta, né? Ela baila, ela dança, ela voa, ela sobe, ela desce, ela gira, ela se contorce. Então ela tem essa propriedade na sua dança, porque ela vai com os ventos, ela vai e volta com os ventos. E aí também tem dois tipos de Yansan, tem Yansan e tem Yansan do balé. A Yansan do balé ela é mais maleável, ela é mais dançante, tem o seu corpo um pouco mais diferente da Yansan, que é tida como a padrão, né? A do balé ela dança mais, a do padrão mais, ela esbagaça mais dos ventos, né? Aí vem Nanã, que como você falou, de Omolu, Nanã também tem um porte corporal de uma idosa, né? De uma senhora que já viveu muito, que tá cansada, entendeu? Tá sempre com a sua coluna curvada. E tá sempre assim, com a mão aberta pra agradecer mesmo, porque ela já tem uma história. E ela é tida como uma avó, né? Então ela tá sempre com a mão aberta pra receber a sua bênção. Como as suas características físicas também, em sua dança, reflete. E aí vem o Xalufã, né? O Xalufã também... O Xalufã, só pra ter distinguir, o Molu é o velho e o Xalufã é o novo. Mas digamos que são orixás, a mesma essência de orixá, só que um velho e um novo. Então são duas representações em fases diferentes da vida. Sim. Mas de um mesmo orixá, talvez. Sim. O Xalufã ele já é mais jovem, um orixá jovem. E aí tem o Oxumaré, né, que a gente não pode deixar de esquecer. Com certeza. Oxumaré, que é representada misticamente por uma cobra, por natureza, em arco-íris, né? Uhum. Que aí a gente já vai e volta e pontua uma questão muito intrínseca aqui no Candomblé, que é a questão das pessoas LGBT. Então, assim, até o orixá tem essa propriedade. Não tô dizendo que o Oxumaré é LGBT, isso. Mas ela tem a propriedade de escolher o gênero dela durante 2 vezes no mês. Porque a gente não enquadra ele como um membro ou não da comunidade LGBT, a gente tem símbolos que representam essas coisas, mas é o lance da própria história dos Itãs que contam sobre ele, falar sobre essa transição, né? Que talvez hoje a gente encara como processo de androgenia, né? Que tá aí dentro de vários campos da comunidade, mas que não define se é ele, se é ela, se... Né? A gente tem coisas mais profundas. E se ela virar ele também, não quiser mais virar ela, também tá tranquilo. Se ela quiser virar ele também, tá tudo tranquilo, né? Porque pra religião isso é muito natural, né? É muito natural. E aí a gente vai numa esfera que Oxumaré é uma orixá que ela é um pouco... Não é tão comum como, por exemplo, Yansan, Oxum. Poucas pessoas desenvolvem essa entidade. Mas ela é de representação grandiosa no Candomblé, sim. Entendeu? E ela tem como uma cobra, a mobilidade de Talio. Que já é um animal que em si traz esse lance de uma corporeidade muito forte, né? A malemolência, sim. O movimento da cobra é muito, assim, fenomenal. E de mistério também, né? Exatamente. Porque a gente não sabe em que fase, em que transição ela está, ou ele está. E de trocar, assim, de corpo, na verdade, né? Porque a cobra deixa pra trás uma simbologia muito grande. Tipo, aquilo já não te cabe mais e você troca de corpo, você troca de pele. O Candomblé e a Umbanda, ele traz um pouco disso também. Tipo, você deixar pra trás coisas que não te fazem bem, por exemplo, e que não
não te acrescenta, por exemplo. É um olhar para essas mudanças também, né? E também você também ressignificar a vivência Sim. que você já teve para compor o seu próprio eu. Nos meus estudos sobre corporeidade, eu falo muito sobre isso, porque assim, que corpo é esse? Por exemplo, eu hoje, através de vários aspectos sociais, eu consigo saber qual é a minha corporeidade. Mas para mim dizer qual é a minha corporeidade, eu vou ter que analisar quais são esses símbolos, entendeu? Que isso também acontece no candomblé. Para você entender qual é a corporeidade que o teu corpo vai dizer ali, você vai ter que entender os símbolos do que está acontecendo naquele terreiro, você vai ter que respeitar, e aí depois que você vai saber qual é o seu corpo e sua corporeidade. Por exemplo, meu corpo vai ter uma corporeidade mais diferente de uma senhora de 60 anos, entendeu? Então, assim, ela já tem um corpo que carrega muito mais histórico, social e até de vivência do que o meu. Então, assim, eu, enquanto no candomblé, eu vou ter que o quê? Abaixar minha cabeça para uma pessoa que já estava lá antes de mim. Isso tem muito nas questões de raízes africanas. Você saudar quem veio antes de você, quem lutou antes de você. Que a ancestralidade é um princípio, né? É um princípio. Então, assim, é um batendo cabeça pro outro, né? Então, assim, é como você pegar uma frase que já existe e dizer como ela é sua sem citar de onde ela veio. No candomblé, assim também, você vai ter que bater cabeça para quem já veio antes de você. E são gerações. Muitas e muitas e muitas, muitas gerações. Você também se coloca nesse papel de artista, né? Como estudante de artes visuais, você já falou que o seu objeto de pesquisa é o quilombo. E esse espaço, como a gente já falou, de misturar arte, de misturar dança, música, uma visualidade muito grande. Você, enquanto estudante de artes visuais, esse espaço é um espaço que, para sua vivência como artista, ele te inspira? Muito. Me inspira muito, muito, muito. Inclusive, tenho muitos trabalhos ligados a religiões de matriz africana. Muito. E uma coisa assim que fica bem nítido quando a gente é artista e frequenta esse espaço, que a gente vê uma potencialidade de estudo tão grande ali, que não tá longe da gente. Não precisa eu ir para nenhum lugar buscar um objeto de estudo grandioso, não. Tem um terreiro ali do lado da minha casa. Aquilo ali tem uma potência histórica, tem uma potência social, tem uma potência de estudo tão grande. Por que eu não vou lá e vou pesquisar? Entendeu? Tem várias pessoas que estão ali pesquisando, além de estar lá prestigiando, mas que estão fazendo pesquisas intensas sobre corpo, sobre espiritualidade, sobre ancestralidade. Eu cheguei no terreiro para fotografar. Justamente. Não tinha, tipo assim, já era algo que me interessava pela visualidade, porque já me inspirava meu trabalho com bordado. E aí eu fui pro terreiro para fazer fotos para as pessoas, assim. E aí fui uma vez, gostei, fui outra fotografar de novo, e aí eu tava me oferecendo pra ir fotografar pra poder ir pro terreiro, né? E depois passei a frequentar. E assim, normal. você viu uma potência, assim, você com certeza viu uma potência de trabalho Sim. ali, que você não precisou sair, por exemplo, da cidade para ir pra uma capital, né? Uhum. Não, tá ali do nosso lado, só basta a gente conseguir abrir um pouquinho nossos horizontes, expandir as opções e ir ali fazer um trabalho, né? Que é muito simples. Por exemplo, eu fiz um trabalho de performance com despacho. Eu não precisei ir para muito longe para mim ter um despacho à minha disposição para fazer um trabalho sobre corporeidade. Entendeu? Isso daí eu já busquei no meu terreiro. Então, a gente vai pegando um pouquinho ali, um pouquinho acolá, vai surgindo um interesse artístico e pessoal também. Aí quando a gente vê, a gente já tá ali ó, mergulhado, já tá agarrado, já tá vivendo aquele negócio que vai para além do fazer artístico, né? Carol, e a gente está aqui falando sobre projeção de corpo, você falou sobre o corpo ancestral, mas a gente tem, propriamente dentro das religiões de matrizes africanas, uma presença muito forte do que é a essência do infantil, né? A presença da criança. A gente passa entre outras religiões, pelo lance de ritos que acrescentam essa presença da criança de uma forma. E como é que é a presença da criança dentro do candomblé, de acordo com a sua vivência, de acordo com o que você já viveu? Porque você falou que é da religião desde muito pequena, né? Como é que
que é que você já experienciou dessa fase infantil e o que é que você pode falar sobre esse lance? Assim, como em algumas outras religiões, a gente é subordinado, né? Minha mãe me levou pra lá. Então, assim, eu cresci lá, mas eu não tinha direito ainda de escolha. Eu fui crescendo. E de acordo com que eu fui crescendo, foi que eu fui tomando gosto por aquilo. Mas, assim, ninguém me batizou sem eu querer, entendeu? Eu não estava ali forçada. Então, eu fui indo e quando eu tomei consciência, assim, consciência é uma palavra muito forte, mas quando eu tive a visão de que eu era uma criança dentro do candomblé, foi lá para os meus 10 anos de idade, entendeu? Então, assim, eu falei, cara, é disso que eu gosto e pronto, eu consegui entender isso. Só que, assim, eu vivenciei experiências de, por exemplo, das filhas de santo levar seus filhos e depois eles crescerem e não querer dar continuidade. E também é uma coisa que acontece muito. Um exemplo que eu falo muito é sobre a obrigação. Eu vou falar obrigação, mas não como uma coisa ruim. Porque a gente fala sobre obrigação não como uma coisa ruim, mas como uma gratidão também, né? Eu sinto a obrigação de seguir no candomblé por causa da minha avó, entendeu? Porque minha avó era uma mulher preta de candomblé. Quem deu seguimento desde criança foi quem? Foi a minha mãe e a minha tia. Minha tia faleceu. Minha mãe foi indo. E levou eu e a minha irmã pro candomblé. A minha irmã, por livre e espontânea vontade, esteve por um determinado tempo, depois não quis mais continuar. Então, assim, quem restou pra estar ali dando um segmento? Carol. Então, eu vejo que eu tenho essa obrigação de dar segmento para uma coisa que a minha avó deixou. Então, isso, assim, é uma questão também muito familiar. Muito familiar. A criança, ela é, sim, condicionada. Se eu disser que não, vou estar mentindo. Mas aí também vai chegar um momento em que, quando ela não quiser ir, ela não vai querer ir. E a pressão, eu diria que é menor, né? Com certeza, para você, uma criança que viu seus pais, vamos colocar um exemplo de crianças evangélicas, que tem seu pai evangélico, sua mãe evangélica, esse é o histórico familiar evangélico. Quando ela chegar na sua condição de não querer mais fazer parte da igreja, ela vai ser maltratada, assim, maltratada de uma forma que, psicologicamente, você está se afastando de Deus, não sei o que, ela não vai ter um direito de escolha livre. E é difícil reconstruir sua história a partir do momento em que você se vê de uma outra forma, né? Com certeza. Então, assim, o candomblé, até nisso, ele favorece a gente, porque a gente tem direito de escolher. Sim. Entendeu? Até depois que a gente já tá adulto mesmo, velho, com uma obrigação feita, você vai também escolher se você vai querer continuar naquele espaço ou não. Mas se você não quiser também, você também vai arcar com suas expectativas, né? Você vai saber que você não vai estar mais ali presente em corpo, mas você vai ter a obrigação pro resto da vida para cumprir. E é importante ressaltar também que a gente está falando sobre essa presença infantil na religião. E esse não é um local, assim, de convidado da criança. Elas estão lá, realmente estão no candomblé, né? Porque a gente tem o lance de ter as entidades crianças, realmente crianças dentro como representação, né? E a criança, ela vai ver aquilo como uma festa. Exatamente. Entendeu? Ela vai ver, ela vai ver gente cantando, ela vai ver gente dançando. Gente, o que é uma festa de herê, o que é uma festa de Cosme e Damião dentro do terreiro. Agora, me diz, criança que não gosta. Eu amo, qual adulto que não gosta, né? Então, assim, ela vai ver aquilo como uma festividade, ela não vai se sentir pressionada a estar naquele espaço. Então, é uma festa toda. Eu acho engraçado que, assim, a gente passa por uma discussão também de que esses espaços, eles passam por muito preconceitos o tempo todo, né? E num terreiro que eu presenciei, uma festa de Cosme e Damião, normalmente nas reuniões você não encontra crianças, assim, em trabalhos mais densos, mas no dia de Cosme e Damião, o terreiro se enche de criança de uma forma que é inexplicável, né? É um convite aberto, assim, para praticamente toda a população e parece que é uma festa que desmistifica esse lance do preconceito, né? Porque, até mesmo porque talvez mixar, assim, o lance do sincretismo religioso e casar com o lance de misturar essas outras referências, mas, assim, através desse espaço que o sentido infantil abre para convidar essas pessoas a conhecerem. Eu acho isso muito bonito. E ali já desperta um negócio, assim, uma inquietação naquela criança. Que espaço é esse? Por que esse espaço tirou um dia destinado a cuidar da gente, da sociedade criança? Então aquilo já vai ficando impregnado no seu histórico de estar sempre vendo o candomblé oferecer uma festa para as crianças. E aí acontece, assim, eu falo isso com uma propriedade porque lá no terreiro de Santana, onde eu frequentava, era cheio de criança. Hoje as crianças já estão com seus 14, 15 anos, estão frequentando o terreiro, já estão rodando, já estão frequentando de forma mais intensiva mesmo, mas porque eles tiveram um histórico ali infantil naquele espaço, né?
Claro que de forma livre, porque as outras pessoas também estavam, né? Os pais levavam, mas assim, ele estava gostando daquilo, e depois que cresceram, conseguiram entender que, eu quero continuar, isso tá fazendo bem pra mim, entendeu? Assim, pensando que estamos inseridos em um país que tem um histórico de escravidão, a gente sempre vai estar nos deparando com 3 coisas, que é a memória, a corporeidade e a identidade. A gente vai pensar qual é a memória do Brasil, qual a sua identidade e qual a sua corporeidade, entendeu? A gente vai ver que se você tentar encontrar essas 3 coisas em qualquer religião, você não vai encontrar, mas no candomblé você vai encontrar. Vai ter a memória, que é a ancestralidade, vai ter a identidade, que é como você vai estar ali se portando, você não vai ter medo de ser quem você é, entendeu? Você vai assumir aquela identidade pra você, seja a identidade de você se reconhecer como uma pessoa negra, como uma pessoa lésbica, enfim. E você também vai ver a ancestralidade, né? Que aí você vai pensar por que essa religião ainda existe. Por que ela ainda tem princípios de coisa que quando o Brasil ainda era escravizado não existia, porque ninguém podia se cultuar, né? Por isso que existe a Umbanda hoje em dia, porque foi um negócio assim que, já que não pode assim, vamos fazer assim, mas não vamos deixar de fazer. Aí por isso que surgiu a Umbanda. Então assim, no candomblé a gente vai conseguir encontrar 3 potencialidades que vai fazer muito mais parte do nosso histórico social e cultural que estamos inseridos hoje no Brasil, que hoje aqui é negado, né? Seja na escola, na educação, em vários outros espaços, formais, não formais, a gente é negada essa aceitação, esse entendimento sociocultural de como foi que se formou o Brasil, né? Mas no terreiro você vai conseguir entender como foi que formou como se deu a formação desse país, que a gente pensa que é uma cultura, só que assim, foram várias e várias e várias culturas vindas da África, entendeu? Inclusive eu falo que a gente vai ter que passar de falar cultura afro-brasileiras e falar culturas afro-brasileiras, entendeu? No plural. Assim como religião, vai ser religiões afro-brasileiras, porque assim, o que fica é o princípio, mas cada uma vai ter suas especificidades, entendeu? E aí a gente pode até pontuar a Umbanda, que a Umbanda é muito mais brasileira do que africana. Sim. A gente chega próximo do final desse episódio. Carol, eu queria muito agradecer a você pela sua presença. Foi um diálogo muito rico em questões de assuntos. A gente debater corpo, a gente debater sobre o terreiro enquanto esse espaço que acolhe totalmente essa corporalidade, independente de que identidade ela assuma, né? As suas falas foram muito enriquecedoras para o nosso projeto. Fico muito agradecido por você estar aqui. Espero que o pessoal que esteja nos ouvindo tenham gostado também. Esse é um dos episódios, tem mais coisa aí pela frente. Eu passo a palavra agora para você, para que você possa fazer suas considerações, deixar sua mensagem final, e agradecemos, a equipe Oxumaré agradece de verdade, de coração, por você estar aqui debatendo com a gente esses assuntos. Eu agradeço por mim e por todos os candomblecistas que, infelizmente, em outros projetos não têm a oportunidade de estar falando sobre a sua religião. Então, assim, eu, além de Carol, eu estou aqui sendo porta-voz de todo um povo, de toda uma história. Então, isso daqui é um momento que é muito importante para mim e para eles, não só para mim, mas acho que mais para eles, porque eu só estou aqui trocando informação de pessoas que já me passaram, então aqui nada é meu, só estou performando o que eu já aprendi na minha vida. Então eu gostaria muito de agradecer o convite e dizer que quem tiver a oportunidade ou interesse pode ir sim em qualquer casa, em qualquer terreiro, que vai ser muito bem acolhido. Acho que vale a pena a gente conhecer, entendeu? Vim com a quebra de preconceito, porque o preconceito é quando você não conhece alguma coisa. Vale a pena conhecer sim, seja só teoricamente, seja lá na lida, mas é importante, é fundamental, isso além de religião faz parte do nosso processo cultural enquanto brasileiros, né? Então é isso, Carol, muito obrigada para você que está nos ouvindo. Esse foi mais um episódio do podcast Oxumaré. Você acabou de ouvir Oxumaré Podcast. Este projeto tem apoio financeiro do Prêmio Cultura na Palma da Mão.
Programa Aldir Blanc Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.